tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Façam a vossa inscrição de maneiras que tenham acesso das informações que formos a publicar em primeira mão. Estamos ainda no processo de eleições que já se realizaram e que agora estamos aguardando pelos resultados. Os resultados estão saindo de gota em gota, mas em especial neste vídeo queremos apresentar a análise de Adriano Novunga referente às mesmas eleições. Adriano Novunga começa mesmo por falar daquilo que é o habitual das nossas eleições, eleições caracterizadas por desconfiança, não é? E mais do que isso, Adriano Novunga também prossegue questionando a nova lei eleitoral que, no entender dele, desvaloriza os tribunais distritais. Mais do que isso, Daniel Novunga faz reflexão do que era Moçambique ontem, do que é Moçambique hoje e do que será Moçambique no futuro, isto é, no olhar da sociedade moçambicana referente àqueles que nos governam. Então é uma análise que merece a sua escuta, a sua reflexão e, como de sempre, agradecemos a você que se inscreveu e a você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, deixe o seu like para o crescimento do canal. Então vamos agora acompanhar o vídeo da análise de Adriano Novunga. Se olharmos para as eleições moçambicanas, são as sétimas, são um pouco mais de 3 décadas de realização democrática. Se esperavam que fossem eleições já com normalidade, porque já estamos habituados ao processo. Mas, como sempre, são eleições marcadas por incerteza, por desorganização, por intimidação, por exclusão de candidatos, por falta de material para votar, urnas que até às 17 horas não tinham sido abertos, não somente aqui em Moçambique, mas na diáspora também. Na Alemanha, por exemplo, em várias cidades, até às 17 horas não tinha iniciado, porque o material não tinha chegado. E é este o contexto dentro do qual a eleição se realizou ontem no nosso país e na diáspora. E como essas irregularidades irão influenciar a credibilidade das eleições, dos resultados destas eleições? A credibilidade destas eleições já está em causa, a começar pela própria lei eleitoral. A lei eleitoral que governa estas eleições foi aprovada há 2 meses antes da realização das eleições ontem. E não somente o período é bastante curto para as pessoas absorverem e conhecerem a legislação, num quadro onde as outras democracias, mesmo as mais jovens, as leis eleitorais são aprovadas uma única vez e são codificadas. Digamos assim, ficam conhecidas por todos em igualdade de circunstâncias. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se aprovou esta lei desta maneira, que era para retirar as competências dos tribunais distritais e fizeram um trabalho heróico nas eleições passadas. Retirar essas competências e entregá-las ao Conselho Constitucional, transformando os tribunais distritais soberanos em meros correios para levar expediente para o Conselho Constitucional, que é o órgão, que é o rosto visível da captura do Estado e da arquitetura da governação democrática pela Frelimo. Mas a olhar também por tudo quanto se fez desde a exclusão da CAD, quando se exclui um partido, uma coligação com aquela pujança e postura para ganhar assentos, se está a negar não somente aos dirigentes da CAD, mas à população moçambicana de facto escolher. E se olharmos também para todas as manobras que foram feitas ontem,
desde recusar aos delegados dos partidos políticos de estarem presentes nas mesas, desde várias tentativas, um pouco por todo lado, de se introduzirem votos já pré-marcados, e situações onde funcionários de mais alto nível estão a funcionar como presidentes de MV em clara violação da lei da probidade pública. Isto põe em causa as eleições que se realizaram ontem. Põe em causa as eleições que se realizaram ontem. Sim, e perante esses mesmos relatos de fraude e atos ilícitos nas eleições, a oposição, vou ser mais específico, o Podemos, o seu líder Venâncio Montano e Lutero Simão do MDM ameaçam retaliar ou então sair às ruas. Como avalia essa situação, essas ameaças da oposição? Penso que a saírem para a rua será uma saída justa. Uma saída justa. Uma saída justa por tudo quanto aconteceu. Desde a exclusão da CAD, como disse, que é a coligação que suportava o Venâncio Mondlane, desde toda a dificultação que vimos a CNE estar a colocarem como barreira para o Venâncio Mondlane, num quadro onde, nota bem, a candidatura do Venâncio Mondlane é a candidatura dos jovens moçambicanos. São os jovens moçambicanos que são excluídos, que são marginalizados, que são batidos pela polícia todos os dias, que são dificuldades até para abrir um negócio, para gerar riqueza para o próprio Estado moçambicano. É a candidatura destes jovens que nas eleições passadas autárquicas se lhes negou a possibilidade de terem o edil de sua escolha, que hoje tem outro tipo de maturidade, outro tipo de postura e que podem, por isso, sair à rua e, como disse, será uma saída justa, porque esta candidatura e tudo quanto se viu é resposta à pressão que sofrem diariamente desta máquina da opressão com elementos de colonialidade perpetrada pelo partido no poder. Sim, e como este pleito irá influenciar o nível de democracia no país? Sem dúvida que são eleições históricas. Estas são eleições da libertação. Eleições da libertação. Libertação da juventude, que é neste momento, em termos demográficos, a maioria da população. Até pouco tempo as eleições estavam marcadas pela Frelimo e Renan, que são os dois antigos beligerantes que agora estão juntos, comem juntos, por isso negavam a democracia e a participação aos moçambicanos. Apareceu o Venâncio e quebrou esta dominação destes dois antigos beligerantes e libertou os jovens. Acontece o que acontecer em termos de resultado, mas os jovens estão libertos. Ao que já estamos a ver aí assim, o Mafuta, o Suf Momadi, está aí com dificuldades para conseguir votos. Então, isso significa que os jovens estão libertos e isto mudou de uma vez por todas o cenário político moçambicano. Chapo sendo eleito pela fraude, não mais e não pode mais reivindicar aquela retórica de movimento de libertação lá do passado. O passado acabou. Essas eleições enterraram o passado. Esta é nova política dominada pelos jovens. Até ontem tentaram mudar a posição do Podemos, etc. Os jovens gostam de mudar de posição. Foram lá até encontrar o Podemos e votaram. Então, acabou o passado. Sim, e quais são as suas expectativas em torno de quem for declarado vencedor destas eleições dentro de 15 dias? Há duas coisas. Uma, se o vencedor for Chapo, esperamos que ele não vai fazer 2 mandatos, porque não vai governar bem o país. Se for Chapo, não vai fazer 2 mandatos. Em 2028 vai sair.
o nível de maturidade política dos jovens é tal que não vai ser possível mais isso. Se for o Venâncio como espero, espero o regresso de um sentido samoriano da política, no sentido de integridade e de serviço público, que é isso que o Estado moçambicano precisa. E por último, se não, mudando um pouco do assunto, podemos falar um pouco sobre o processo judicial que a Renamo abriu contra o senhor Adriano Vunga e a sua instituição? Nós estamos satisfeitos quando o Sufo Momad, que até pouco tempo é o líder da oposição, vai abrir um processo contra mim e contra o CDD por denunciarmos que ele está a comer com Frelimo. O nosso crime é denunciarmos que ele está a comer com Frelimo, das mais variadas formas. E isso é uma clara violação ao mandato do líder da oposição, que recebe dinheiro público para um serviço público e não para estar na plataforma de servir-se e comer, encher a cara toda de óleos, como está a acontecer agora. Então, nós estamos preparados. Estamos preparados pelo caminho mais difícil para mostrar que quem é desacreditado por este processo é o Mafuta, não somos nós. Quem é desacreditado com este processo é o Sufo Momad e não nós. O nosso trabalho, esse estamos a fazer, de denunciar quem está a comer com Frelimo para negar o desenvolvimento aos moçambicanos. Não só estamos preparados para nos defender nos tribunais, mas também estamos a recolher informação sobre crimes cometidos no passado, crimes de guerra cometidos no passado por este senhor, que tem que chegar aos órgãos internacionais relevantes por efeito. Ao mesmo tempo que vamos continuar a denunciar não somente aos que estão a governar, mas também aos que estão na oposição a comer com a Frelimo. E por último mesmo, 49 anos depois, quais são os desafios e os ganhos para o Estado moçambicano? Olha, a questão no fundo há uma necessidade de reinvenção do Estado. Há uma necessidade urgente de reinvenção do Estado. Reinvenção do Estado significa tirar o Estado das amarras da Frelimo, das amarras da corrupção, da extorsão, desta qualquerização do Estado a todos os cantos do nosso país, a ponto de termos aquela guerra injusta, aquela guerra sem transparência, guerra injusta contra o povo de Cabo Delgado e contra o povo moçambicano, e aquela política humilhante para o Estado moçambicano do presidente Nyusi de buscar ruandeses para nos defender uma nação ruandesa que é igual ao distrito de Massinga. Viram um país do tamanho do distrito de Massinga, com 1/3 da população de Moçambique, para defender uma nação histórica de combatentes e heróis como Moçambique. Isso é humilhação ao povo moçambicano. Isto é coisa de Nyusi. Então, esperamos também que agora que ele sai do poder, vamos poder saber, afinal, bem, que guerra é esta que eles inventaram e que foram buscar ruandeses aqui assim, com que interesses? Vamos poder saber isso. Portanto, neste momento, só podemos dizer a luta continua, pela justiça. Just one more question, please. O legado de Filipe Nyusi. O legado de Filipe Nyusi é ter semeado miséria do Rovuma ao Maputo e de Zuma ao Índico. Semeado miséria. Moçambique agora é uma terra queimada e queimou nas mãos do presidente Nyusi. Nos inventaram aquela guerra, não havia guerra aqui, nos inventaram aquela guerra em Cabo Delgado, não sabemos porquê. Nos trouxeram aqui os ruandeses, não sabemos porquê. E empurraram este Estado moçambicano, este povo moçambicano, para a sua pior crise. E o nível de profundidade do poço em que este país se encontra, vamos precisar de décadas de boa governação só para tirar, para estar no nível zero, nível de poder recomeçar. E isso foi feito pelas mãos duras
do presidente Nyusi, empurrou milhões das próximas gerações condenados a esta miséria por causa de ganância, da ganância deste grupo pequenino que tomou o Estado agora. Muito grato.